Vocês podem abrir a Bíblia em Levíticos, Vaikra 26. Vaikra 26. O Eterno fala de um Shabat que é o Shabat da terra. O Shabat da terra, isso aqui existe uma revelação que eu acabei de receber agora. Essa revelação veio agora na palavra. Existe uma revelação aqui sobre o fim dos tempos. Existe um Shabat na terra, um Shabat que é para o homem respeitar a terra. O homem tem que respeitar o planeta. O nosso planeta, ele é um ser vivo. O próprio livro de Enoque, os Melahim falam que a terra clamava aos portais do Shammai por causa da iniquidade dos gigantes que eles estavam praticando na terra. Vocês já leram isso, sim ou não? Então o pessoal acha que a terra é um planeta, é uma massa de terra que tem a vida que tem e assim seja. A ciência tenta ter essa visão. Mas o nosso planeta, tudo que o homem faz, ele corresponde. Se o homem joga lixo no mar, o mar manda de volta. Se ele joga lixo na terra, a terra fica infrutífera. A terra está sempre correspondendo ao que nós fazemos. Todo o tempo a terra corresponde. Se tem poluição, a chuva que cai, que seria uma chuva para abençoar o solo e até nós mesmos, cai uma chuva ácida. A chuva de São Paulo, principalmente, é uma chuva ácida. É uma chuva que você não pode beber a água que cai da chuva. Aqui em São Paulo você não pode pegar a água da chuva e beber. Porque ela é totalmente tóxica. Cheia de chumbo, cheia de ácidos e todo tipo de contaminação. Então tudo que o homem está fazendo para o planeta está retribuindo. Então existe um Shabat, Vaikra 26, verso 6, o nosso Yahuá diz assim para Moshe: também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100 deles, e 100 de vós perseguirão 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis a colheita velha, há muito tempo guardada, e não tirareis fora a velha por causa da nova. Porei meu tabernáculo no meio de vós, e a minha nefesh de vós não se enfadará. Andarei no meio de vós, e eu vos serei por Elohim, e vós me sereis por povo. Eu sou o Yahweh, o vosso Elohim. E vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Mas se não ouvirdes, e não cumprirdes todos esses mandamentos, e rejeitardes meus estatutos, e a vossa nefesh se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, eu também vos farei isto. Porei sobre vós o terror, a tísica, a febre ardente, que consuma os olhos e o atormente, a nefesh. Semeareis
em vão a vossa terra, pois os vossos inimigos a comerão. Porém minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. E os que vos odeiam, de vós se apoderarão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu os perseguirei, e castigar-vos-ei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei com que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiseres ouvir, trar-vos-eis pragas de 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos diminuirei os vossos caminhos, serão desertos. Ainda com estas coisas, não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo. Eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes, mais por causa dos vossos pecados. Então veja bem. Essa história que nem o pessoal faz aí fora aí. Acham que o Criador é obrigado a fazer o que eles querem, e eles fazendo a vontade de quem? De Satã. Então o mundo clama contra o Criador, dizendo que o Eterno, ele é o quê? Ele é injusto. Aí fala, olha os africanos, estão lá passando fome. Olha o povo do Nordeste do Brasil, a seca, matando o povo. Aí eu pergunto para você, não é falando mal, mas qual é o povo que adora o Padre Cícero? Fanáticos. Você vai na África, o povo está adorando o que lá? Todo tipo de deuses malignos. Você vai na Índia, todo tipo de deuses malignos. Então, para o Criador é muito duro. Você tem que entender o Eterno quando ele fala isso na Torá. Quando ele promete vingança, correção, punição pela desobediência. Porque nós trazemos maldição para a terra quando nós praticamos cultos a deuses estranhos. Vocês estão compreendendo? Nós é quem trazemos a maldição. Então o mundo que você vive, que nós estamos vivendo, é um mundo cheio de maldição. Porque a Torá é violada todos os dias, e todos os dias o nome do Criador e o Shabat que ele deu foi violado. Voltando às Escrituras, versículo 25. Por que trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança? Ajuntados sereis nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós e sereis entregue na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão ao vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Você já viu aquela pessoa dentro de casa que parece que tem um devorador? Você já viu? A pessoa come, nunca se farta. Aí a pessoa gasta R$1.000 de compra, R$1.500 de compra, o mês inteiro ela está trabalhando. Tudo que ela põe, ela ganha, ela gasta dentro de casa. Aí ela não entende porque a comida não sustenta. A coisa acaba rápido. Olha, antes de nós servirmos o Eterno, a minha mãe comprava 10 sacos de arroz. O gás durava 10 dias. Diante do Criador. O Eterno é prova do que eu estou falando.
Era uma coisa absurda. Era uma coisa absurda. Era assustador. Nós éramos em 8 irmãos, 7 moravam com a minha mãe, o outro, meu irmão já era casado, mas nada dentro de casa rendia. Comprava televisão, durava 1 mês, 2 meses, a televisão queimava. Nada durava. Porque existe uma maldição que acaba acompanhando as pessoas que não guardam o quê? O Shabat e a Torá. Que não praticam os estatutos. Então, a igreja romana conseguiu enganar, tanto ela como a igreja evangélica, a filha dela, que segue a mesma linha de raciocínio. O dogma da igreja evangélica é o dogma da igreja romana. Então, eles ensinam as pessoas a fazerem o quê? A se distanciarem do quê? Nós estamos na nova aliança, agora é Novo Testamento, nada de velho. Você não faz ideia do mal que a sociedade vive por causa da falta de praticar a Torá, violando os estatutos do Eterno, do Criador. O povo israelita dessa época foram todos, vocês mesmos já sabem, espalhados, escravizados, por quê? Não obedeceram o quê? A Torá do Eterno. Aí você veja, né, no versículo 27. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andades contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente, em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa do vosso pecado. Porque comereis a carne dos vossos filhos, e a carne de vossas filhas, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos terafins. A minha nefesh se enfadará de vós. Aí eu pergunto para você, hoje, o que acontece? A sociedade, a humanidade que você vê hoje, idólatra, você vê pai violentando a filha, você vê tio violentando sobrinha, e assim está a pedofilia dominando a sociedade, o homossexualismo e tudo mais. Tudo isso porque a gente vive dentro de uma sociedade o quê? Idólatra. Idólatra. Uma sociedade totalmente contaminada. Aí você vê doenças aparecendo, AIDS, câncer e todo o tipo de doença que aparece. Aí as pessoas falam, Deus não é bom, como eles falam, né? Se Deus fosse bom, o mundo não estava desse jeito. A culpa é das pessoas. Porque violam o quê? Violam a Torá. Vocês estão compreendendo? Aí diz assim, assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-eis entre as nações, e desembainharei espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e a vossa cidade serão desertas. Então a terra se folgará nos seus shabates. Todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra terá descanso e folgará nos seus shabates. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos shabates, quando habitáveis nela. Então veja bem, o Eterno deu o shabat para quê, irmãos? Para ter descanso. Quando o homem descansa, quem também descansa? Quando o homem pratica, quando o homem se santifica, quem também é santificada? A terra. Então o Eterno já avisou os israelitas aqui. Falou, se vocês não obedecer, eu vou tirar vocês da terra, e a terra vai ter o quê? O descanso. Agora aqui está a revelação. A vinda do Mashiach, Yahushua,
se completa provavelmente daqui 6 anos, que é o Shabat do 6º milênio. O 7º milênio é o quê? É o quê? Shabat. Entendam isso. O 7º, o que nós lemos um dia desse no livro de Melquisedeque? Que no 6º milênio haverá o quê? Juízo. Então, nós estamos muito próximo desse advento. Às vezes eu converso aqui com a minha mulher, meu filho fica reclamando que eles querem viver a vida. Eu quero é a vida, pai. A vida não vai acabar. Vocês estão compreendendo? É claro que não vai ser uma vida carnal, mas a vida não vai acabar. Então, o que está acontecendo hoje? O mundo no qual você vive está para ser consumido. Está para ser queimado. E quando isso acontecer, é porque o Eterno, o Criador, vai dar à terra o descanso. Vocês estão compreendendo? O Criador vai dar descanso, não somente a uma terra de plantar, mas toda a terra vai ter um descanso durante os 1000 anos. Então é por isso que quando a gente fala, irmãos, permaneçam firmes, não vacile, não cochile, não brinque, é porque a coisa já está ficando mais séria do que você pensa. O mundo hoje está aí, vocês estão vendo, os noticiários de TV não aguentam mais. Se todo dia o Datena, o Resende e os noticiários forem falar de tantas mortes que ocorrem no Brasil, eles vão ter que ficar pelo menos 12 horas o dia inteiro relatando os homicídios que acontecem no país todo. Todo dia, você imagina, todo dia. Você liga a televisão, é uma enxurrada de mortes de gente inocente. Esse dia queimaram uma dentista, agora queimaram um dentista lá em São José dos Campos. É todo o tempo o mal mostrando o que está acontecendo, as injustiças. Então a terra, ela está cheia de quê? De injustiça. O Eterno não pensa vocês, irmãos, que o Yahweh Todo-Poderoso, ele está assistindo tudo isso aqui e está tendo prazer. Que ele deu um estatuto, deu ou não deu? Para ser o quê? Cumprido. Mas não estão cumprindo. Nem Israel, nenhuma outra nação, exceto quem? Os remanescentes. Somente os remanescentes, as pessoas que têm temor, que querem verdadeiramente viver uma vida santificada, kadosh, é que estão praticando isso. Então, o Eterno diz aqui no versículo 34, então a terra folgará nos seus Shabats. Porque a terra também tem que ter Shabat. A Torá ensina que quando um agricultor planta, ele deve dar descanso à terra quando terá 6 anos. Naquela onde ele estava plantando, não se deve mais plantar ele tem que dar o descanso para aquela terra no Shabat. 6 anos. No 7º ano é Shabat da terra, não deve se plantar, a terra precisa se recuperar. Aí o que eles fazem? Enche os alimentos de quê? De adubo. Enche os alimentos de agrotóxico. Por isso que você, às vezes eu vou na feira pegar fruta, né? Aí eu chego lá, tá o caqui desse tamanho, parecendo uma mexerica. Aí na outra semana o caqui está parecendo um morango, um limãozinho desse tamanho. Aí você fala, mas por quê? Porque o mês passado estava bom a colheita, agora a terra fica totalmente desequilibrada. Aí eles enchem as frutas de adubo e de agrotóxico, para tentar fazer a terra se revigorar. Era simples, era só respeitar o Shabat. Um ano, se ele tem lá 500 metros ele tem lá 20 alqueires, divide. Esse ano eu vou plantar desse lado, o ano que vem eu planto, mas a ganância é tanta que eles querem plantar todo ano dos dois lados. Não dá descanso para a terra.
Então, chega uma hora que a terra está esgotada, a terra também se esgota. Os minerais da terra se esgotam. Aí a terra começa a enfraquecer. Agora você imagina, por todo o planeta ocorre isso. A terra não tem descanso. Então, quando a gente está falando, irmãos, de Torá, estamos falando da lei, não estamos falando de lei, que nem esse dia. Eu vivo na graça, tá bom, fica aí com as deusas da graça, sabe? Umas pessoas sem noção. Quando a gente fala de Torá, a gente está falando de ensinos. Vocês estão compreendendo? De ensinos. Nós estamos falando de ensinamentos. O Eterno, quando dá a Torá, ele dá para o povo israelita algo que nenhuma outra nação sabia. Aqui é tecnologia. Hoje nós entendemos que havia uma visão tecnológica muito avançada que deu essas informações todas para aquele povo que era um bando de capial. A maioria não sabia nada. Eram escravos, estavam acostumados a viver com a mente oprimida, viver debaixo de chicote. Estão compreendendo? Estavam acostumados a viver sofrendo ali. E ninguém desenvolve inteligência no sofrimento. Então isso é uma prova que eles não eram inteligentes suficiente. É tanto que o Moshe teve grande dificuldade com aquele povo. E Moshe disse: eu sabe, meu rei, que eles são povo de quê? Dura serviço. Era um povo difícil de lidar. Você fala A, eles entendiam B. Você fala B, entendia C. Então você sabe que era um povo muito difícil. Mas nem por isso o grande Yahweh, ele não deixou de dar aos seus filhos informações e como eles trabalharem. Deu a eles o mesmo usar de alimentação. Não comam essas coisas, senão vocês vão ficar doentes, vão pegar enfermidade, vão ficar... Quando a palavra diz você ficar imune, imune por quê? Imagina seu corpo cheio de bactéria, cheio de micróbio. Você imagina você cheio de doença. Esse dia eu postei uma foto, eu recebi uma foto lá do Moshe não, do Yahusef. Ele falou assim: Ari, olha essa foto aqui, ó, dessa senhora internada numa UTI com um bicho de porco na cabeça. Gente, eu vou mostrar para vocês na hora que eu vou passar o vídeo, domingo, provavelmente domingo. A coisa foi tão feia que o cérebro da mulher inchou tanto que os médicos tiveram que arrancar essa cópula da cabeça aqui em cima, deixar aberta, exposta. Caso perdido. E os bichos saindo da cabeça da mulher. Os bichos pingavam assim da cabeça assim. Eu tenho a foto, vou mostrar para vocês. Pra você ver o que é comer carne de porco. Então, quando o Eterno falou isso, ele não falou por mal, falou por causa dos perigos. O camarão, se você comer ele te envenena. Ele vira arsênio dentro do seu corpo. Vira arsênico, se não me engano, é o nome do veneno. Ele junto com seus sucos digestivos, acaba virando um veneno dentro do seu estômago e te envenena e te mata. Faz você ter uma hemorragia, botando sangue pelo olho, pelo nariz, por todo lugar. Aí eu pergunto para você, por que falam tanto mal da Torá? Aí você vai nos hospitais, está cheio de quê? Cheio de quê? De enfermidade. Aí você vai ver lá que eles são evangélicos. É da Deus Amor, como chama? Brasil para Cristo, Universal. Por quê? Nós não seguimos a Torá, a lei. Vocês estão compreendendo? Então é muito sério quando a gente fala de Torá. E a Torá dá a pista que a terra precisa de quê? De ter o quê? Descanso. Então, a terra vai ter um descanso no milênio. Por isso que nós não vamos ficar aqui no milênio. Os crentes dizem que nós não vamos ficar aqui no milênio. Nós vamos, com o Mashiach, reinar 1000 anos, não aqui, mas no Shamaim. Depois do descanso da terra, o Mashiach volta conosco, transformados, todos transformados, para reinarmos para sempre com ele aqui. Porque não vai haver, a partir do momento que o seu corpo for transformado, você não vai precisar mais se alimentar de carne, de sangue, de nada aqui da terra, de gordura, de nada. Você vai precisar apenas da presença do Criador.
Vocês estão compreendendo? Então, é por isso que o Shabat, quando o Kefa fala que o fim, o Mashiach vai queimar, ele vai queimar. É para não sobrar nada dessa estrutura, desse cenário que vocês estão vendo aí. Esse cenário todo que você está vendo aqui de tecnologia humana, de TV de LCD, de LED, de plasma, internet de fibra ótica, tudo isso vai acabar. Carros poluindo, tudo isso é tecnologia de Ra-Satã. Vocês estão compreendendo? Tudo que você está vendo aqui, tudo que você vê é tecnologia de Ra-Satã. O milênio, tudo isso acaba, a terra precisa de Shabat. Então, o Eterno já pedia para o povo israelita dar descanso para a terra já na época da plantação. Ele sabia que a terra precisa de descanso. Hoje, olha o mundo, o que ele faz com a terra. Até os oceanos estão o quê? Poluídos. Esses dias mostrando no Discovery, no meio do oceano, no Oceano Índico, cheio de garrafas. Eles falaram, isso aqui deve ser navios que passaram aqui, aqueles transatlânticos, e abriram as comportas dos lixos e despejaram o lixo todinho no mar. Aí ali eles vão poluir, no mar está poluído. Aí o pessoal acha, esses dias acharam um tubarão, aquele tubarão tigre, e abriram a barriga do tubarão para ver o que tinha dentro. O que ele estava comendo? Tinha garrafa PET, tinha placa de carro dentro da barriga do tubarão, tinha tênis. Teve outros casos que acharam até tênis dentro do tubarão. Aí o cara falou, será que isso aqui não foi de alguém que ele comeu? Algum humano, algum corpo que jogaram no mar? Ele falou, não, isso aqui provavelmente foi lixo que jogaram na praia mesmo. E o tubarão, esse tubarão, ele é um peixe que ele não distingue o que come. Ele sai comendo tudo que ele vê. E o animal provavelmente tenha morrido por causa disso. Baleias estão morrendo assim aos milhares. Por causa da poluição que está existindo no oceano. Então, a terra vai precisar do descanso. O Shabat da terra se aproxima. Vocês estão compreendendo, amados? E este Shabat, como o Eterno vai tirar somente da terra os remanescentes que conhecem o seu nome. Vocês estão compreendendo? Somente os remanescentes é que serão tirados. Somente os remanescentes é que vão ser tirados da terra. Estão compreendendo? Voltando às Ketuvins, no verso 36. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis resistir diante dos vossos inimigos. Aí eu pergunto para você, voltando à história dos negros israelitas, qual foi o povo que foi escravizado, levado pelos estrangeiros? Escravizados e espalhados por todos os lugares do mundo, vendidos como escravos, que não resistiram diante dos seus inimigos. Os negros. Por que pausa? Vamos falar, o Marco Feliciano falou besteira, porque ele não estuda direito as coisas, sai falando besteira. Mas vamos falar a realidade. Por que todo negro é odiado? É somente porque ele é descendente do Mashiach? Não. Porque eles desobedeceram o quê? Os seus pais desobedeceram o quê? A Torá. E quando você desobedece a Torá, existe uma maldição. Sim ou não? Que é mandado até a terceira e quarta o quê? Geração. Aí chega na quarta geração continua o quê? Desobedecendo. Aí vai para outra quarta geração. Então é hora de dar um basta. É a hora do povo negro que vai ouvir essa mensagem no YouTube dar um basta. Porque não pensa você vê que o Eterno fala aqui de animais ferozes. Sim ou não? De leões. Em Israel tem leão? Tem animais ferozes? Onde é que tem animais ferozes? Qual o continente que tem? Então,
eu vou dizer para vocês uma coisa aqui que vocês vão se assustar. Aonde hoje é o Israel que todo mundo diz, não é lá. Isso é uma mentira. É uma outra mentira. Parte da chamada Yashurum ficava ao norte da África. Perto de Israel, era muito próximo ali. Fazia parte também. Havia um rio que cortava ali, o canal de Suez, que dividia. Aí eles tiraram esse rio. Mas existia um rio que os israelitas atravessavam de um lado para o outro, perto do Egito. Eles iam a pé. É tanto que o Mashiach, quando fugiu para o Egito, junto com Miriam e Yosef, eles foram por esse canal e chegaram muito perto. Então você veja que quando a gente fala desse povo, da Torá, da Taná e da Brit Hadasha, nós não estamos falando desses judeus de hoje. Porque esses judeus de hoje são ricos, sim ou não? Foram escravizados? Não. São poderosos, têm armas poderosas, ninguém escraviza eles. Olha a guerra do Yom Kippur. Eles venceram 6 países de uma vez só. Eles subjugaram 6 nações. Imagina, aquele povinho daquele tamanho subjugou 6 nações de uma vez só. Então, quando eu estou falando aqui, eu estou falando do israelita, não do judeu. Eu estou falando da raça negra. Esses dias eu recebi um estudo de uma sinagoga lá dos Estados Unidos, que eles são judeus, são israelitas negros, né? Descobriram as origens, eles têm sinagoga, são reconhecidos no Estado de Israel como israelita, original da terra. Aí eu vi a carta lá do Rabino, o Rabino escreveu claramente para o Benjamin Netanyahu que o Israel que está lá, ele sabe que pertence aos negros, que os negros são donos da história e por que eles não divulgam. Você entendeu? Então, isso é muito sério. Então, essa maldição que vem, ela vem por causa da desobediência que já vem de geração em geração. Todas as gerações estão corrompendo e desobedecendo a quem? A palavra do Criador. Então, é natural que venha essa maldição. É natural que o mundo viva o que você está vendo aí. Porque há uma desobediência coletiva. Os remanescentes lutam para permanecer na obediência. Estão compreendendo? No versículo 38, perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aí você vê, os israelitas foram levados para a Babilônia, foram consumidos e espalhados lá. Depois, no ano 70, Roma espalha eles pelo mundo inteiro. Muitos fugiram para a Etiópia, para o Egito. Aí depois, durante a escravidão, eles foram levados para os Estados Unidos, para o Brasil, para diversas partes do mundo. E eles foram consumidos. Eu vou mostrar para você, domingo, as imagens e as histórias absurdas. Eles olhavam para o negro na rua e falavam, aquele ali estrupou a menina. Aí a menina chorava, mentia descaradamente. Eles catavam o cara, queimava vivo. Dá as fotos do cara queimando, assim, queimando, pegando fogo, vivo, queimando em árvores. Eles pegavam os negros, amarravam em várias árvores, vários negros, em grupos, 4, 5, e tacavam fogo. Somente no sul dos Estados Unidos. Precisou do presidente Lincoln, Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln, ele fez uma guerra para libertar os negros. Porque ninguém queria libertar, eles queriam escravizar e continuar matando, destruindo a raça negra. Você não faz ideia, gente. A história é mentirosa, a história não divulga 10% do que verdadeiramente ocorreu no meio da raça negra. Mas os negros só estão passando isso ainda pelo mundo afora, porque foi tirado deles a Torá, foi tirado deles o conhecimento, a verdade. Porque a partir do momento que Yahweh andar junto com eles, eu quero ver quem derruba.
o nosso povo. Vocês estão compreendendo? Eu quero ver quem derruba os nossos irmãos. Então existe toda uma perseguição diabólica. Os Illuminatis odeiam os negros. Você veja, o Bush gastou 11 trilhões na Guerra do Golfo. É claro que boa parte desse dinheiro foi fraude, roubaram o dinheiro do governo americano do caixa público, né? Dos cofres públicos. Mas com 2 bilhões eles tiravam a fome da África, do continente. Vocês estão compreendendo? Agora, por que eles preferem gastar tantos trilhões, bilhões com guerras e armas, mas não têm coragem de dar alimento para o continente africano? E ainda, sabe o que eles fazem? Levam remédios, testes. Sabe onde que os laboratórios vão testar os remédios? Vocês não sabem? É na África. Eles criam doença, põem a doença no negro e depois testam os remédios para ver se funciona. Só para vocês terem uma ideia. A África é o laboratório das doenças e o laboratório das grandes indústrias farmacêuticas. Eles mandam para lá as doenças e depois mandam o remédio para ver se cura. O vírus HIV foi desenvolvido aonde? Foi desenvolvido na África. Aí sabe o que eles inventaram? Que os negros tinham relações com o macaco e por isso aí depois eles faziam sexo com prostituta e daí se desenvolveu o vírus HIV, que é uma doença que todo mundo sabe que o macaco tem ela tranquilamente, não acontece nada com ele porque o estado imunológico dele consegue manter a doença sem ela se manifestar. Mas nos seres humanos não. Isso é mentira. Eles descobriram isso, injetaram na humanidade e aí foi se espalhando. Injetaram lá, começou lá. O vírus Ebola, que mata a pessoa em 12 dias. Tudo isso são doenças feitas em laboratório, jogadas na raça negra. Os donos desses laboratórios são quem? Os mesmos donos das redes mundiais de farmácia. Então o objetivo deles é matar, destruir. Vocês estão compreendendo? Então, quando você vê os negros sofrendo, saiba de 2 coisas que levam esse povo todo a sofrer. Falta de Torá, vocês estão compreendendo? Falta da Torá. E existe um grupo que são chamados sionistas, que são judeus, racistas, sionistas, são pior que os nazistas. Inclusive, o Hitler tinha 3 deles, juntos, 3 judeus, que inclusive eram judeus, faziam parte do sistema nazista. Aí quando a gente fala isso e põe essa mensagem no YouTube, eles falam assim, o pastor Daniel, ele é antissemita. Eu, antissemita? É, porque ele fala mal do judeu. Eu não falo mal de judeu, nem falo mal dos semitas, eu falo mal da sujeira. E se na sujeira tiver judeu, evangélico, católico, apostólico, macumbeiro, eu vou denunciar também. Vocês estão compreendendo? Se você fala, aí você fala dos cristãos, você é anticristo. Se você fala de judeu, você é antissemita. Se você não dá crédito para o ateu, você é ignorante. Você está compreendendo? Então a gente não nasceu para agradar ninguém. Eu não vou agradar ninguém. Nem judeu, nem cristão, nem macumbeiro, nem ateu. Eu nasci para servir o verdadeiro Yahweh. Então o que está acontecendo nos dias de hoje, amados, é isso. Por que o povo sofre? A raça negra sofre. Por que tanto sofrimento no meio do nosso povo? Por causa disso. Então, muitas pessoas, elas vão ver você até o tempo do Mashiach voltar, sua vida mudar. Você não vai andar de cabeça baixa. Aí vão falar assim, aquele negrinho ali, aquela negrinha é metida. Aí você vai falar, eu sirvo o Yah. Vocês estão compreendendo? Você vai dizer, eu sirvo o Yah. No verso 38, né, voltando, e perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que entre vós ficarem, se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se consumirão. O que nós lemos uma vez lá em Neemias 1,6? A oração de Neemias, qual foi? Perdoa a iniquidade dos nossos pais. Porque Neemias sabia, veja bem,
Neemias sabia que a iniquidade dos nossos pais, elas pesavam sobre nós. Aí você me pergunta, mas pastor, mas e durante o Mashiach? O que o Mashiach disse? Kefa viu um paralítico na porta do templo e Kefa perguntou para o Mashiach, quem pecou? Ele ou os seus pais? O que o Mashiach disse? Nem ele, nem os pais, mas ele nasceu assim, para que nele se manifeste a kevod de Yeruá. Vocês estão compreendendo? Então, é interessante você entender isso. Quer dizer que os emissários do Mashiach, o Mashiach tinha pleno conhecimento que a maldição dos pais era passada para os filhos. Então, por isso que o Eterno diz aqui na palavra dele o quê? Aqueles que entre vós, Vaikra 26, 39. Aqueles que entre vós ficarem, se consumirão pela sua iniquidade, nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se consumirão. E então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andam contrariamente para comigo. Eu também andarei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. E então o seu coração incircunciso se humilhar, então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac e também da minha aliança com Abraão. Me lembrarei da terra, me lembrarei. E a terra será abandonada por eles e folgará nos seus shabates, sendo assolada por causa deles. E tomarão por bem o castigo da sua iniquidade. E em razão ao mesmo que se rejeitaram os meus juízos, as suas nefestes se enfastiou, e os meus estatutos. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para que consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Yahweh, seu Elohim. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança. Agora, por amor de quem? O que ele está falando? Por amor deles. Jacó, Isaac e Abraão. Então, o Eterno muitas das vezes não consumiu todos aqueles de uma vez, por causa da aliança que ele havia feito com quem? Porque ele viu muita o quê? Iniquidade. Hoje, o nosso Pai olha para essa terra e ele vê ela cheia de quê? Iniquidade. Iniquidade. É pai violentando filha, homens, você vê homens velhos que era para ser o exemplo, os anciões praticando pedofilia contra criança de 4, 5 anos de idade, de 10 anos. A terra está cheia de iniquidade. Olha o nosso governo. A Dilma perdoou 1 bilhão de reais de países africanos. Mas ela não perdoa os impostos que os trabalhadores devem, que estão sufocadas, as empresas, microempresas e empresas estão sufocadas. Ela não perdoa. Ela manda a Receita Federal para cima, ela manda a Justiça Federal para cima, ela manda botar para rachar, gente. Aí eu pergunto para você, que governo é esse que dá para um e tira do outro que não tem? Ela mandou 112 milhões para Cuba, para construir um aeroporto, enquanto os hospitais aqui não tem lugar para pôr os pacientes. O sistema público em São Paulo, você acha que é ruim, né? Vai no Nordeste para tu ver. Vai em outros estados do Brasil para tu ver o que esse governo está fazendo. O povo precisa acordar. Então existe muita
mas muita iniquidade. Eles proibiram o povo brasileiro de carregar arma, sim ou não? Não tem a lei de desarmamento e os bestas, olha que maravilha, todo mundo desarmado. Aí na rua tá só os bandidos armados e cada vez mais armados. A polícia com um aparato sucateado. Mas pergunta na época que ela era da direita, de esquerda, ela e o Lula, o Genuíno, a turma todinha de bandido, que eles roubavam banco e matavam pessoas. Pergunta se eles não andavam armados e muito bem armados. Porque sabe qual é o plano? Manter todo mundo, ó, quietinho, igual um bando de alienado, ovelha. Fica quietinho aí, suas ovelhas. Você não pode ser ovelha. Ovelha, eu já falei para você que a ovelha é um animal burro, que não pensa, não tem direção. Vocês estão compreendendo? Ela não reage, ela não é doutrinada, ela não é adestrada, ela não consegue aprender nada. Nada. Você não pode ser uma ovelha. Então você precisa entender que o sistema iníquo está praticando muita iniquidade, muito roubo, muita maldade. Como pode você tirar tanto dinheiro? O Brasil hoje arrecada trilhões, mais de 3 trilhões e 800 bilhões de reais por ano. E ainda continua a gente morrendo de fome, as escolas, um lixo. E o dinheiro sendo desviado. E ainda sabe o que o governo está aprovando? Vocês não viram. Vocês estão desligados. Uma lei que aprova a pedofilia. Aprova adultos ensinarem criança, estimular a criança já desde criança, o pequenininho, já ser homossexual e a ter relações sexuais com adulto. Tem uma lei, a doutora Damares está falando isso no YouTube lá, está mostrando documentos importantes e as cartilhas da pedofilia que estão sendo distribuídas nas escolas. E sabe que governo está fazendo isso? O PT, governo Lula. Aqui em São Paulo, em algumas regiões, o governador proibiu. Mas o Kassab, nas escolas que eram da prefeitura, você sabe que o Kassab é homossexual, ele mandou liberar. Então, várias regiões, teve regiões que distribuíram, já incentivando a criança a ser homossexual. Uma criança não tem condições de definir o que ela vai ser quando crescer. Então, eles já estão preparando e distribuindo o kit crack, que é uma pomada para passar na boca. Aí o rapaz perguntou lá para o ministro da Saúde, falou, vem cá, como que você manda distribuir kit crack nas escolas? Se as crianças, nem toda criança usa crack. Ele falou, não usa? Você não sabe, todos vão usar. Ele falou, então o senhor está determinando que os jovens venham usar crack. Ele falou, todos os jovens usam. Ele falou, não, todos os jovens usam não. Que a criança deve comprar o crack de um traficante conhecido, de confiança. Está no kit. Está no kit. Então a iniquidade, amados, a RIM, o que está acontecendo é muito sério. Então esse Shabat da terra está vindo. Não pode continuar mais a terra da forma que ela está. Que é o Shabat milenar dos 6.000 anos. Que tem que vir para o Eterno zerar isso aqui. Botar isso aqui a zero. Acabar com isso aqui. É muita sujeira. Muita sujeira. Todo dia tem sujeira. Todo dia tem alguém pregando para confundir a sua mente. Por isso que eu falo, não fique perdendo tempo em pregações do YouTube. Sabe qual é a melhor parte que você faz? Senta, ora, e o eterno Criador Yahuwah vai te revelar. Vocês estão compreendendo? Ele vai mostrar para você nas Escrituras coisas profundas que vão alimentar a sua Neshemá. Mas não fica atrás de... É muita mentira. Esses dias, eu tinha o Marcos Abraão no Facebook. Aí ele me excluiu. Por quê? Eu mandei para ele um vídeo do Shabat lunar, que é o Shabat verdadeiro, e várias pessoas do grupo dele lá assistiu. Aí ele colocou que tinha um grupo
de pessoas que estavam antissemitas, que não sei o que estão fazendo confusão no meio judaico. Aí eu coloquei lá em nota, falei, se vocês querem continuar no engano, vocês continuam. Eu sei de uma coisa, é muito fácil vocês falarem da Babilônia católica, evangélica, mas vamos falar da Babilônia maçoreta, judaica? Aí ninguém quer falar. Aí se eu falar, eu sou antissemita. Eu sirvo o eterno, Criador, Elohim vivo, Yahuwah. Eu não sirvo o homem. Não vou agradar ninguém. Pode me chamar de antissemita, pode falar o que quiser. Nós não somos antissemitas porque nós somos descendentes de semita. Nós somos descendentes dos semitas. Vocês estão compreendendo? Nós não podemos fazer o que esses caras estão fazendo. Eu não vou servir, nem vou seguir nada que eles fazem para agradar. Acender vela de Shabat está escrito na Torá? Está escrito? Não. Não está escrito, então eu não vou seguir. Isso aí é maligno. Eu vou botar estrela de rei infante dentro da congregação? Também não, isso é maligno. Eu não vou. Vocês estão compreendendo? Gosto muito dele, não tenho nada contra a pessoa dele, eu acho que ele tem que defender o rebanho dele, mas o problema é que as pessoas, quando sentam o traseiro em cima de uma mentira, elas querem defender a mentira de unhas e dentes. Unhas e dentes. Porque tem mentira. Onde tem mentira, a pessoa corre. Ela procura isolar quem está falando a verdade. Elas não querem, porque elas querem continuar com a sua mentirinha, com seus argumentos mentirosos. Querem de todas as formas continuar com a mentira. Então, se nós estamos sabendo da verdade, nós vamos esconder a verdade? Não posso esconder a verdade. Vocês estão compreendendo? Não podemos esconder a verdade. Voltando nas Ketuvim do nosso Yahweh. Versículo 46. Estes são os estatutos e o juízo e as leis que deu o Yahweh entre os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moshe. Então, os estatutos foram o quê? Foram dados. Uma vez que os homens não estão obedecendo, o Eterno vai lá e tira. Então, como esse Shabat que vem agora, que é o Shabat da terra, esse Shabat de 6.000 anos, esse Shabat nunca aconteceu. Vai acontecer agora. Esse Shabat vai ser para tirar aqueles que são os remanescentes, como Shaul disse, que mesmo que Israel seja numeroso como a areia do mar, somente os remanescentes serão salvos. Aí eu pergunto para você, você lê o Talmud que os judeus ensinam na sinagoga? O Talmud ensina que um judeu pode ter relação com a criança de 3 anos e de 9 anos. Isso é o quê? O que é isso, Ari? Pedofilia. É o livro de regra deles na sinagoga. Não é a Torá. A maioria. Aí lá dentro tem uma estrela de Reifã. Os camaradas vivem acendendo vela no Shabat, que não é Shabat, que é o sábado de Saturno. Será que esse Elohim que eles tanto dizem é o mesmo que nós estamos ensinando na Torá? Eu acho que não. Então, quando o Mashiach voltar, só quem vai são quem está praticando o Shabat lunar, que é o Shabat mais importante que o Eterno quis restaurar, e aqueles que vivem uma fé pura, uma emuná kadosh, pura, santa. Vocês estão compreendendo? Porque, do contrário, não vai. Está muita bagunça, está muita mentira. Cada dia tem alguém inventando uma nova história, principalmente quando se fala do nome. E sobre o nome eu vou falar agora, porque eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração, para que você não se perca. Vocês estão compreendendo? Para que você não se perca
para que você não deixe com que as pessoas te influenciem com mentira. Porque às vezes a pessoa fala bonito, tem doutorado, tem mestrado, estudou bastante, estudou até mais que eu, alguns aí, mas a realidade é que a mentira está incutida nas palavras bonitas. O engano às vezes está incutido nas palavras bonitas. Eles vivem mentindo e todo o tempo falando, colocando dúvidas na Brit Hadasha, nas cartas de Shaul, para que vocês fiquem acreditando, para que as pessoas fiquem acreditando nas mentiras dele. Como essa pessoa que eu acabei de falar, ele também está lançando, diz que vai lançar uma Bíblia. É mais uma confusão. A única Bíblia que eu já estudei, vou falar para você, de coração, que eu já estudei, que eu falo para você, que está dentro dos Ketuvim, é essa aqui. Não que a Peshita não esteja, mas o Robespierre não quis corrigir. Eu até conversei com ele no telefone, falei, Robes, que tem umas coisas aqui que tem que dar uma arrumada, tal, sabe o que falou para mim? Eu passei 4 anos fazendo essa Bíblia. 4 anos eu sofri fazendo ela. É claro que não vou contar a história, né, que eu já sei. Mas a história não é bem essa. É muito boa? É muito boa. Mas também precisa ser corrigida. Está cheio de nomes malignos aqui, Glória, tá, nomes que não foram corrigidos, tem que corrigir. Contar a passagem adulterada da Massorá. Então, é preciso mudar, é preciso a gente ser humilde, de saber que mesmo com todo conhecimento a gente não sabe nada. Vocês estão compreendendo? Por mais que eu conhecer, irmão, por mais que eu conhecer, eu não sei nada. Nós não sabemos nada. A única pessoa que é capaz, que é competente, que conhece tudo, é o Mashiach. Vocês estão compreendendo? É o Mashiach. Somente ele.